Oi, pessoal. Então, hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa última lua crescente do ano de 2025, que entrou ontem às 16 horas, ontem à tarde, ela entrou na fase crescente e no signo de Áries. Ela já tava ontem no signo de Áries, desde de manhã, e hoje ela fica o dia inteiro ainda no signo de Áries, no domingo. Depois ela troca, né, de signo e passa para Touro, que é o próximo signo depois de Áries, mas a fase é crescente. E como a fase é crescente, ela entrou no signo de Áries, ela tem essa característica toda semana, toda fase crescente, até a cheia que entra. Vou dizer para vocês que eu fiquei na dúvida agora, se a cheia entra sexta ou sábado, que nós já vamos estar em 2026. Então, essa é a última lua do ano, dessa última lunação. A lua crescente sempre, né, é uma lua motivacional, digamos assim, de crescimentos e tal. Ela tá muito linda no céu e então ela já tem uma característica de crescimento, de ser favorável para tudo que são novos inícios, e no signo de Áries mais ainda, porque o signo de Áries é um signo do elemento fogo, regido pelo planeta Marte, né? Que é então é um signo de ímpeto, de força, de ousadia. Então eu vou trazer um pouquinho rapidamente para vocês de alguns astrólogos que eu sigo e faço um resumo. Eu sempre falo neles. Então essa é a Julie Marie, que eu adoro. E aí ela diz assim: não é porque está demorando que não irá acontecer. A lua em Áries cresce no céu, mas lembra que todo começo exige coragem. Mas nem toda coragem pede pressa. Esse é o ensinamento dessa lua crescente em Áries. A pressa, o impulso, vem muito forte, porque a lua está crescendo e o signo de Áries tem todo esse impulso. Então, o Sol em Capricórnio, que está aí até janeiro, né, até o dia 19 de janeiro, ele vem para lembrar que o tempo certo das coisas, ele é regido pelo deus do tempo, né, por Cronos, então que as coisas precisam se organizar passo a passo, que a gente precisa amadurecer os desejos, que as coisas têm um tempo, né? Então ela diz que nem toda coragem pede pressa e que urgência não é sinônimo de conquista. Essa frase é muito boa, né? Então pode ser um momento que a gente tá querendo acelerar tudo, é a última semana do ano, já tá todo mundo nessa loucura, né? No último vídeo eu falei que eu li na internet, adorei o menino dizendo que o Natal no Brasil é uma esquizofrenia. E pelo menos no ano novo não tem Papai Noel de manga comprida e uma mesa cheia de alimentos de solstício de inverno, como é o caso do nosso Natal aqui, né? E aquela correria por presentes e tal. Então o ano novo já fica mais leve, todo mundo só quer comemorar, usar a cor da roupa, enfim, fazer as suas magias de ano novo, seus pedidos de ano novo, tomar a sua bebida gelada e comemorar, né? Passou aquela loucura de ceia, de presentes e tal, que todo mundo faz, e ainda com esse calor que a gente vive aqui no hemisfério sul, fica tudo muito mais agitado, porque esse calor agita muito a mente, né? Então já é uma estação de agitação que nós entramos aqui na força do solstício de verão, no Natal, né? Com toda essa força da potência do Sol. Então, essa semana é uma semana onde tem muita potência, mas tem que respirar e pensar na paciência, né? Que esperar não é desistir, que ela diz nada floresce antes de criar raiz. Então, é o exemplo sempre da planta, da natureza, né? Pra gente, que nós somos feitos da mesma matéria que as plantas. Então, há coisas que estão se formando no silêncio, ganhando estrutura por dentro, antes de ganharem forma no mundo. Confie no ritmo, o que é para ser não falha acontecer. Criativos e generosos, né? Os deuses vão nos abençoando e o céu nos abençoando. Depois a Astrovision, que é da minha amiga amada Cris, que é a Astrovision.astrologia. Então ela diz: não é a mudança que machuca, é a resistência a ela. Então, toda resistência à mudança dói, né? Porque enquanto a gente resiste a mudar, aquilo tá doendo. Depois que tu entra na mudança, tu entra num outro tipo pode ser dolorido no início, mas é um passo, né? Então abrace o que vem, dance com o caos. É assim que se eleva, é assim que se cresce. E dançar com o caos agora é inevitável, porque quem tá vivendo no planeta Terra, de alguma maneira, tem alguma ideia, alguma consciência de tudo que tá acontecendo no nosso planeta,
sabe que o caos está muito instalado e que a tendência é que o que a gente chama de caos, que são terremotos, tsunamis, guerras, quedas de poder, quedas de bolsas, de dinheiro, isso tudo vai acontecer com muito mais frequência a partir de 2026, então aparentemente o caos vai estar maior. A gente que crê na ascensão planetária, na transição de Gaia, sabe que esse caos aí são os últimos episódios de milênios, né? Que há 2000 anos Jesus veio para nos avisar que no fim dessa era o que ia acontecer. Mas essa era já está aí há, sei lá, mais de 20 mil anos, digamos, que a gente pode dizer, chamar, né? Quem entende da parte de eras e coisa assim, que não é muito a minha praia, porque eu não sou astróloga, né? Eu sou psicóloga, taróloga, terapeuta integrativa, mas eu faço aqui o tarô da lua, sou apaixonada, e aí trago para vocês as informações que eu pego, que eu bebo de muitos astrólogos. Então, a Cris fala isso, né, dessa questão de lidar com esse caos, que a lua em Áries traz movimento, vontade, impulso. Então, a mesma coisa que a Julie falou antes. Só que a gente tem que pensar em canalizá-la, diz essa energia para o corpo, movimento, produtividade, sem perder o senso de proporção. Agir e não reagir. Porque aí que tá. O Áries tem uma tendência do reagir, né? E aí é o grande conselho dessa lua crescente, aproveitar a energia de Áries, mas sabendo do tempo das coisas, com aquela confiança no fluir, que coragem não é correr sem pensar, né? Agir com consciência. Isso ela repete muito parecido com a Julie, que é exatamente o aprendizado, né? Ai, às vezes coragem é se jogar, e tá. Maravilhoso, eu adoro, tô aqui com minhas havaianas, acho que a gente tem que se jogar com os dois pés em tudo, mas é o ensinamento da plantinha, né? Tudo tem que, tu planta, tem um tempo até conseguir se manifestar no externo, então tem que respirar um pouquinho, o ano vai terminar, o ano 9, tudo que tiver que ser fechado, vai fechar aí até março, quando o ano astrológico muda, e vai entrar esse ano 1 para fazer tudo novo. Então, essa lua crescente em Áries, ela diz que dá um empurrão para começar, para confiar no instinto, para manter a presença e a direção. Lembrando da paciência. Então, agora a astrodica, que é a Fernanda, que é uma astróloga muito legal também. E aí ela diz assim: a lua crescente entrou em Áries, e o que você vai sentir nos próximos dias? E ela diz: sabe aquela vontade de fazer tudo agora e a paciência no zero? É a lua em Áries. A energia nos próximos dias é de ação, iniciativa, coragem, mas pode trazer impulsividade, irritação e aquela vontade de explodir com tudo, que tá lento. Então, fala muito da irritabilidade. Eu, como tô nos dias do mês da minha TPM, misturada com perimenopausa, tô respirando muito, 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 muito. E é essa coisa do calor, a gente aqui que tá no calor, né? Da lua em Áries, uma irritabilidade, assim, uma coisa que mistura com o clima, com a lua crescendo no céu, com esse fim de ano se aproximando, né? Tem toda uma agitação, toda uma energia de agitação. Aí ela diz: o segredo é canalizar essa força para algo produtivo e respirar antes de reagir. Repetindo a mesma frase das outras astrólogas. Então, respira, aquela respiração que eu ensino, né, para os meus pacientes. Inspira, segura um pouquinho, solta o dobro do tempo que tu inspirou, segura um pouquinho no vazio e faz pelo menos 2 ou 3 vezes. Segura a plantinha, faz um aterramento. Essa semana eu encontrei com uma paciente querida, adolescente, e lembrei de que quando eu ensinei para ela isso, quando tu estiver muito nervosa, se tu não tiver nada em natureza para botar um pé no chão e tal, segura uma plantinha. E aí um dia, um mês e pouco depois da sessão, a mãe dela me disse assim: ai, eu tô me irritando com essa guria, toda vez que ela se irrita comigo, ela vai lá e segura a plantinha. Então é isso aí, né, pessoal? Porque daí a gente faz um momento de respiro, de reconexão, quando o agito tá muito, o impulso tá muito. E aí a gente tem que, né, entender que a fase crescente da lua impulsiona esse Áries para quê? Porque a energia do cansei de esperar, vou fazer tudo que estava parado agora tá muito forte. Então, de organizar,
de respirar, de fazer tudo com calma, de saber que a gente recomeça a fazer coisas que estavam paradas, mas que existe o ritmo de cada um, o ritmo de cada coisa e o ritmo do universo, que é o que a gente não controla, né? Então, a gente está intolerante com burocracia, com enrolação, com qualquer coisa assim, que esteja demorando, adiando, mas aí que tá, vamos conseguir energizar isso, né? Para ter paciência aí, que daqui a pouco essa lua sai de Áries, já alivia um pouco, fica crescente, a gente vai ter lá uma lua cheia no primeiro final de semana de 2026, que vem com muita energia, né? Então, agora um momento, a Cláudia Lisboa, que eu adoro também, que é uma astróloga muito famosa, ela diz que é um momento onde a vontade está conectada com o passo decidido. Então, é um momento sim de agir, de fazer coisas, mas não desesperadamente e não de reagir, sim de agir, né? Então, a Cláudia vai dizer assim, movimento com propósito, né? Tempo de conectar o desejo, a ação com franqueza, presença no próprio corpo, para fazer o que importa, ganhar forma passo a passo, um de cada vez. E por que elas estão falando tanto com presença no corpo, com fazer práticas que tragam também para o corpo essa presença? Porque como essa energia está muito acelerada, é fogo no céu, é calor, é ano novo, é a gente busca a presença no corpo. Qualquer prática física, seja um alongamento, uma yoga, uma caminhada, uma coisa que tu faça com o teu corpo, traz presença, né? Assim como a respiração. Ela é um tipo de enraizamento. No cotidiano, vale transformar impulsos em gestos simples, alinhar expectativas com conversas claras e evitar promessas no calor do momento. Limites bem nomeados protegerão a energia, sustentarão a coragem. Então, essa Cláudia Lisboa. E aqui, por último, a outra Fernanda, que é a Fernanda Beckler, que eu até acho que ali na Astrodica eu me confundi, o nome da menina da Astrodica não é Fernanda. Mas essa aqui é outra astróloga, que é a Fernanda Beckler. Ela diz, é um ciclo de ação, movimento, né, tudo isso. E também ela fala do fogo interno, né, que é o Áries ativa o fogo interno. Então essa vontade de começar, de agir, de decidir, que o céu convida a avançar, não ficar esperando o cenário perfeito, que também é uma característica da gente, né. Então, tu tem que começar devagar, passo a passo, mas começar. Né? Não esperar o cenário perfeito, porque Áries é o signo do impulso, do desejo, da autonomia. A Lua traz isso para te perguntar o que tu vem adiando mesmo, sabendo o que tu quer fazer, qual o movimento que tá despertando a tua energia, só de tu pensar, eu quero muito fazer isso. Onde tu precisa colocar a tua energia, né, para evoluir, para que as coisas aconteçam como tu quer. Então, aproveitar a semana para colocar intenção em movimento, dar início para projetos, assumir autonomia, clareza, revisar coisas, e tomar decisões práticas, né, que vão te levar para avanços. Então, pessoal, essas aí são as características dessa lua. Essa lua crescente tá muito linda, né, no céu ela vai crescer mais ainda até o nosso final de ano, nosso Réveillon aí. Para quem já me conhece, já viu algum outro vídeo meu, eu sou a Lilian, sou psicóloga, sou terapeuta integrativa, taróloga. As minhas consultas de tarô e de oráculos, que eu uso outros oráculos também, runas e Xing, é uma consulta de oráculos terapêutica. E quem tá por aqui já me ouviu falar, viu o vídeo dos calendários, sabe, né, que no meu coração, eu sou uma libriana, adoro comemorações, todas Natal, Réveillon e tal, mas no meu coração, meu calendário é o calendário das 13 luas. Então, o nosso ano muda em julho, no dia 24 para 26 de julho, tem o dia fora do tempo, dia 25, que encerra um ciclo, que se chama anel e não ano, e o novo anel começa no dia 26 de julho. Mas eu também estou na energia, aquilo que eu disse, nós todos estamos na energia do calendário gregoriano, porque nós seguimos calendários, datas, pagamentos, coisas que a gente não tem como dizer, não quero ver só das 13 luas e mudar. Não, a gente tem que se adequar, e tem a vibração. Todo o planeta vibra no nascimento de Jesus, a maioria do planeta, né, os católicos, os cristãos, todo o planeta vibra no 31 de dezembro, mesmo que lá os chineses também não tem esse sentido para eles, os que não são cristãos, o Natal não tem sentido nenhum para eles,
Mas o ano novo, principalmente, existe, né, uma comemoração mais generalizada no planeta de que muda esse calendário. Então, nós vamos sair do 25, vamos para o 26, que dá 1. E o grande portal desse ano, o maior portal desse ano é o primeiro dia do ano, que vai dar uma soma 3, que é o número incrível de potencial, porque é dia 1 de janeiro, e a soma de 2026 dá 1. Então, nós vamos ter 1, 1, 1. Esse mês de dezembro que passou, a gente teve esses portais, né? Tem o 12 do 12, 2025, que dá 339. Depois, o 21 do 12 de 2025, que dá 339. E nós temos amanhã o último, que é o 30. Amanhã não. Terça, me perdi. Hoje é domingo que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês. Na terça-feira, dia 30, o último, porque dia 30 do 12 de 2025 vai repetir de novo esse 3, 3, 3. Então, são dias, numerologicamente falando, de muita energia, se fala muito em portal, mas mesmo quem não acredita em coisas quânticas sabe que o universo é matemático, que os números têm... A gente acredita que os números têm toda uma força, todo um poder, né? Então, pessoal, essa é a energia dessa semana, tá? Quem gosta do canal, dos assuntos, comenta, me sugere coisas. Quem quer falar comigo pode mandar e-mail. O meu e-mail tá aqui na descrição sempre para as consultas. E para quem quer falar comigo também, que é liliandelavi@gmail.com. Se comuniquem comigo os inscritos, porque a maioria eu não tenho como saber quem são. Gratidão, e agora eu vou preparar aqui para nós fazermos então o jogo do tarô da lua crescente em Áries, que hoje vão ser 2 jogos com 2 cartas cada um, para vocês escolherem qual é o jogo de vocês, para a energia aí dessa última semana do ano, que também é a primeira semana do ano novo, né? Então nessa semana aí a gente tem 2 energias, esses últimos dias de 2025 até quarta, e a partir de quinta vamos vibrar já na vibração do ano novo, a lua crescendo, 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 até ficar cheia e nos coroar com a primeira lua cheia de 2026. Então, pessoal, agora aqui com o tarô. Esse é o tarô, as cartas do caminho sagrado. Para quem me conhece, ou já me segue daqui ou no Instagram, ou já conhece, agora eu tenho mostrado o livro que é pra galera poder ver, né? Esse tarô eu uso muito, todo mundo adora ele, no presencial, algumas vezes lá no brechó, no consciente, a gente coloca os tarôs para todo mundo escolher as suas cartas. Nas rodas de mulheres, a gente usa muito esse tarô também. E então hoje eu vou tirar duas cartas para cada jogo. 2 cartas para o primeiro jogo, 2 cartas para o segundo jogo. Como da última vez que eu fiz o vídeo usando os Budas, os meus budinhas que eu ganhei de presente, e depois eu vi que o vídeo, dependendo do celular, ele fica cortado. Os vídeos que eu tava gravando, muitos estavam cortados aqui à frente. E aí não aparecia o Buda nem a carta que eu tava mostrando. Então hoje eu vou fazer de novo os Budas, que revelam depois do jogo, que são meus budinhas. Então esse é o budinha marrom, que tá com as mãozinhas na boca. E esse é o budinha azul, que tá tapando os olhos. Então, o primeiro jogo é o budinha marrom, o segundo é o azul. Já vai escolhendo o teu jogo, pensando no jogo que tu quer. Então, eu vou tirar 2 cartas para cada jogo. Depois eu faço a interpretação, né, do primeiro jogo e do segundo jogo. Esse é o jogo dessa semana, da lua crescente, que entrou ontem na fase crescente. Para essa semana que termina, não fiquei na dúvida, agora não fui olhar para confirmar se é sexta ou sábado que entra a lua cheia. Então, toda essa energia que eu já falei aí, dessa lua, e agora a gente tem, então, essa mensagem do tarô para essa semana muito interessante, que tem metade dela em cada ano, né? A metade da semana até quarta-feira nós estamos ainda em 2025, e a partir de quinta já estamos em 2026.
Então vamos lá, pessoal, eu já manipulei bastante aqui as cartinhas enquanto eu arrumava esse círculo, né? Para todos nós, eu sempre afirmo pro pessoal que eu sempre faço para mim também. Então vamos lá. A primeira carta do primeiro jogo. A primeira carta pro segundo jogo. Mais uma pro primeiro. E a segunda carta pro segundo jogo. Então vamos lá. Os budinhas vão revelar as cartas. Depois eu vou posicionar melhor elas aqui na mesa para, enquanto eu estiver fazendo a interpretação, vocês poderem visualizar melhor as cartas. Então, para quem escolheu o primeiro jogo, que é o Buda cor marrom, e o segundo jogo, o Buda cor azul. Então, o primeiro, marrom. A primeira carta, o tambor, ritmo, tempo interno. Tudo a ver com o que eu tava falando dessa lua crescente em Áries, com esse sol em Capricórnio. Lindo esse jogo, vaso mágico, cura. Então, para quem escolheu o Buda azul, o segundo jogo. A primeira carta, acho que saiu semana passada essa carta, a morte do xamã, morte e renascimento. Eu acho todas elas lindas. Que lindo. Contar os golpes, vitória. Ó, muito bom esse jogo de hoje. Esse tarô sempre nos abençoa, nos ilumina. Eu tenho amigas que manipulam ele e tiram cartas e são também apaixonadas, assim. Ele foi muito lindo e muito generoso, eu acho, conosco nesse último jogo, né? Embora esse tarô não tenha cartas, assim, difíceis, como o tarô egípcio que eu uso, né, que tem aquelas cartas, tem a torre, tem a morte e tal, depende com que carta sai, daí é mais complexo interpretar até para jogos gerais, assim, generalizados, né, quando é a pessoa que tá na minha frente, o cliente, eu tô jogando a carta para ela, eu tô na energia dela, então a carta tem um significado naquele lugar onde ela sai. Nesses jogos para internet, que são gerais, às vezes é mais difícil, então esse tarô, ele tem umas cartas mais difíceis, mais densas, que são os conselhos mais duros, assim, né? E algumas mais lindas, mais prósperas, digamos assim. E essas que saíram hoje são todas lindas. Então, no jogo número 1, o tambor, que é ritmo, tempo interno, e o vaso mágico, que é cura. E no jogo número 2, a morte do xamã, que é morte e renascimento, que tem tudo a ver com esse período que a gente está encerrando esse ano 9, e na Terra. E contar os golpes, vitória, que o próprio nome da carta já diz, né? Então, agora a interpretação mais longa para cada jogo, para quem escolheu o primeiro e para quem escolheu o segundo. Então, pessoal, voltando aqui, mostrando as cartinhas para vocês, aqui o Buda marrom, que é o primeiro jogo, para quem escolheu o primeiro jogo. Então, o que o livro diz assim, eu leio, faço alguns comentários, né, pessoal, mas quem me acompanha aqui, quem já viu outros jogos aqui, nesse jogo da internet, eu uso a leitura dos livros, dos manuais, dos tarôs, né, para passar para vocês. Então, se você escolheu a carta do vaso sagrado, hoje é sinal de que a cura está despontando no horizonte. Essa carta aqui, né, na verdade elas são uma sequência, saiu primeiro o tambor e depois o vaso, só que o vaso é 31 e o tambor é 32, elas saíram na sequência. Então, eu vou começar falando aqui do vaso. Ele diz que é um momento que uma cura que tu precisa está despontando no horizonte. Essa cura pode ser realizada no nível espiritual, mental, emocional ou físico. Preste atenção a todos os acontecimentos da sua vida, aceite com gratidão os processos de cura que estão se manifestando.
Isso é complexo pra gente, né, pessoal? Porque assim, os processos de cura que estão se manifestando pra gente, os ocidentais, a nossa maneira de falar, de ver as coisas, são doenças, são sintomas difíceis, coisas difíceis que aparecem pra gente ter que lidar, pra gente ter que curar, né? Os povos originários lidam com a vida, a natureza, o tempo, o mundo de uma outra forma, sagrada, totalmente diferente da nossa, né? Então, eles falam de um momento, né, que tem acontecimentos de processos de cura. E aí, muitas vezes, a gente não dá valor aos processos de cura que nos ocorrem, às vezes pequenas coisas. Eles constituem degraus importantes para que alcancemos o sentido do absoluto. Então, tome consciência de pequenas mudanças em seu comportamento ou súbitas sensações de bem-estar. Isso se fala muito em saúde integral, né? Pequenas mudanças no comportamento causam grandes benefícios. E a gente tem muita dificuldade de fazer mudanças em comportamentos, em hábitos enraizados. Em compensação, quando a gente muda um hábito, o ganho é tão bom, o bem-estar. E então é um momento também de bem-estar, que momentos de bem-estar estão vindo, que curas estão acontecendo na tua vida, no caso de quem escolheu esse primeiro jogo. Agindo assim, você percebe o processo de cura, que começa a se manifestar, quer dizer, dando importância para as pequenas mudanças, que é o grande conselho da carta, né? Você está ajudando o seu futuro para além do vazio, a curá-lo no momento presente. Em qualquer caso, o vaso sagrado sempre nos fala de boas energias, que está lhe sendo ofertado. A sua tarefa no presente é encontrar este vaso e passar a utilizá-lo para poder curar o seu próprio ser e ajudar aqueles que o cercam. A gente vem falando muito nos últimos jogos e sempre que essa é a nossa grande missão, né? Cuidar de si mesmos. A Neva, que é minha professora do site Semente das Estrelas, vem batendo nisso há mais de ano. A gente tem dificuldade, a maioria dos seres humanos, mesmo sabendo que a gente faz coisas que nos fazem mal. Mudar hábitos, mudar comportamentos, curar. E a ciência já está aí provando que o nosso comportamento muda os nossos genes, o que destrói uma certeza que se teve durante muito tempo, que os padrões genéticos eram imutáveis, que ia se repetir para sempre. Isso não é verdade, a ciência já provou que não é verdade. Então, aproveitar esse momento de cura na tua vida. E aí, o tambor, que é o ritmo, que é o tempo interno, foi exatamente o que eu falei ali na história da lua crescente em Áries, que dá vontade de sair correndo e fazer tudo que ficou parado. E que não é assim que funciona, né? Então, esse tambor é um tambor falante, né? Ele é um instrumento musical. Ele está falando com você para que você descubra o seu ritmo interno, o seu tempo interno. Talvez você esteja forçando demais a barra ou atropelando o ritmo. De qualquer maneira, a falta de sincronia exige realinhamento com as necessidades do corpo. De novo, o que eu falei antes da lua: corpo, presença. Ritmo é uma coisa pessoal. Honrar o seu próprio ritmo é voltar a se harmonizar com o seu próprio eu. A partir desse ponto, o bem-estar pessoal permite que você harmonize com outros ritmos de vida. E ela tá super potencializada, essa carta, porque ela tá junto com o vaso mágico, que é da cura. Então, descobrir o teu ritmo, o teu tempo interno, também é uma forma de cura, de descobrir qual é o teu tempo de fazer as coisas, de não atropelar, né? O tambor também diz que você deve se abrir para ajudar, que as batidas do coração da Mãe Terra podem lhe dar. Em outras palavras, sua mente pode estar super valorizando a capacidade do seu corpo. E o corpo não pode puxar a necessária energia da Terra, porque está tentando acompanhar o passo dos seus pensamentos. E isso é uma patologia social hoje, nossa, né? Nosso corpo não é capaz de acompanhar os nossos pensamentos, nem o excesso de atividades das pessoas, seja aquelas que têm excesso de atividades por uma questão de injustiça social, trabalhos, ou aquelas que vivem com abundância social, mas que têm agendas excessivas e coisas excessivas. Desconectado do corpo, não é um corpo feito para isso. Ele não é um corpo feito para ser atleta, todo mundo poderia ser atleta se quisesse. Ok, mas olha a vida dos atletas. Eles se machucam um monte, depois eles param jovens de fazer, porque o corpo deles foi num extra do limite, né? Então, o nosso corpo pode fazer aquilo? Pode, mas ele... E agora, nessa época de ascensão planetária, de ressonância Schumann, para quem já ouviu falar, que tá oscilando muito, né? Que a ressonância Schumann é uma medição que se faz, né?
é como se fosse o batimento cardíaco da Terra, e ela tá oscilando muito, tá saindo muito plasma do Sol. Isso é a ciência também que está dizendo, não são só os esotéricos, né? E isso altera o nosso humor, os nossos corpos, as nossas células, a nossa energia. Então, esse momento está pedindo descanso, desaceleração, diminuir velocidade, diminuir o ritmo. Um conselho forte aí para essa lua crescente em Áries de muito movimento. Em todos os casos, ele diz, não faça muito esforço, o ritmo é a chave e esteja atento a todos os ritmos e veja onde o seu se encaixa. Se ele se sente bem, você se torna a música e a dança que você está dançando se torna uma celebração à vida. Então, pessoal, achei muito lindo esse jogo, particularmente eu escolhi hoje o primeiro budinho, o marrom, então ele foi para mim também, né? E espero que quem escolheu o número 1 aí tenha gostado. Eu vou partir agora pro número 2. Eu sou a Lília, sou terapeuta, esse é meu canal. Me sigam, compartilhem se vocês gostam. Quem acompanhou até aqui, escolheu o primeiro jogo, gratidão. E agora vamos pro segundo jogo. Então, o segundo jogo é a carta 41, que é morte e ressurreição, e a 20, que é contar os golpes, vitória. Vamos trocar o Budinha, que é o Budinha azul. Ai, vamos ver. Então, vamos começar aqui com a 41, a morte do xamã. Essa carta saiu, eu acho que junto com a carta da morte do tarô egípcio. Há alguns dias, porque eu lembro de ter falado dela. Porque a gente vem falando muito sobre morte e renascimento que 2029, os últimos anos, principalmente 2012 pra cá, eles têm sido de muita coisa na vida de todo mundo, do planeta, das pessoas. Então, são processos de morte, de renascimento, de perda, de troca de pele, como a gente diz, de não querer mais ser quem tu era, ou de ser obrigado a não poder mais ser quem tu era, enfim, as turbulências. Por isso que existe, né, uma demanda cada vez mais alta por saúde mental. As pessoas precisando de psicólogos, de psiquiatras, de terapeutas de todos os tipos. A demanda da espiritualidade cresceu muito também, principalmente depois da pandemia, houve uma abertura enorme para isso, né? Então, as pessoas estão muito ansiosas por N motivos. E a gente precisa lidar com isso, por isso que o calendário lunar, ele ensina isso, né? A lua ensina isso. Todo mês ela morre, ela desaparece, ela cresce, ela vem de novo. Então, o ser humano é assim, a planta, nós, né? Só que nós temos vidas mais longas, cada um número de anos aqui na Terra, digamos assim. Tem crianças que morrem pequenas e tem pessoas que vivem 100 anos, mas nós também morremos, assim como as plantas, as borboletas, e enfim, é tudo que é vivo, é a biologia da Mãe Terra, né? Que ontem eu vi uma cientista falando isso, né? A Mãe Terra é um organismo vivo, né? Ela é um ser vivo, ela pulsa, e nós somos essa continuação dela, assim como as plantas e tudo aquilo que é vivo. E mesmo os objetos e as coisas inanimadas, porque todos eles têm a nossa mão, a nossa energia. E vamos mais longe na física quântica, para quem assistiu Matrix e gosta de física quântica, essa matéria nem existe exatamente, ela é uma projeção coletiva nossa, né? Isso é o mais difícil pra gente aqui na terceira dimensão, entender que o tempo e a matéria só existem aqui. Quer dizer, existe matéria em outros planetas, falei uma bobagem, mas esse corpo humano, como esse nosso aqui, só existe aqui na Terra, né? Existem outras dimensões onde existe matéria, né? Claro, mas esse corpo humano nosso aqui, que é um corpo vivo, que morre, que se desintegra, né? Como um primo meu pequeno, que uma vez eu tava falando pra ele sobre separar o lixo orgânico, eu adoro que ele disse assim, mas eu perguntou o que era orgânico, eu fui explicar pra ele qual era o lixo orgânico, ele disse, mas então a gente também é orgânico. E sim, a gente também é orgânico. Inclusive, se todos nós pudéssemos ser colocados naquelas células que já existem ultra caras, né? Que as pessoas são colocadas, os mortos, e não faz mal para a natureza, e tu é plantado como se tu fosse uma árvore ali. Quem sabe, um dia na quinta dimensão, talvez a gente tenha isso, para acabar
um problema que são, né, na Terra, os corpos, tanto os nossos como os dos animais, né? Porque a gente tem essa matéria, esse tipo de densidade. Então a morte do xamã e o renascimento é isso, assim, ó, é o tempo inteiro isso. E ela, na verdade, ela adverte, né, que é um momento de sinalização, de finalização, desculpa, que ela tá te sinalizando que é um momento de finalização e que não tem como acontecer nenhum renascimento verdadeiro se tu não verificar os teus hábitos, os teus comportamentos, nos teus relacionamentos, na tua vida, ver qual é a parte do teu ser que está morrendo ou precisa morrer, e esta parte é a que precisa de assistência agora. Porque no momento da morte, da passagem, né, depois vem o luto e como a gente reorganiza as coisas, aquilo ali é o que precisa de assistência. Aquilo que tu tá te despedindo, aquilo que tu precisa deixar para trás, é o que precisa de olhar, é o que precisa de cuidado. Então, ajude este processo a se realizar, permitindo conscientemente que o velho seja afastado. Deixe que os aspectos obsoletos de sua vida sejam removidos e abra espaço para que o seu próximo ciclo de vida se manifeste. Bem claro, né, pessoal? A gente sempre fala isso também, aquela história. Não tem como colocar coisa nova onde ainda tem coisa antiga ocupando espaço. Tu precisa abrir espaço para o novo entrar. Isso vale para tudo, né? Lembre-se sempre que você deixa suas velhas autoimagens morrerem, você estará criando um terreno fértil para semear eventos novos e mais estimulantes em sua vida. Quando se permite que os velhos padrões estabelecidos morram com dignidade, o ciclo de renascimento que se segue estará sempre repleto de novas promessas de crescimento. Então, essa carta, sim, é um conselho, né, para como tu lidar com essas mortes e com essas mudanças que precisam acontecer na tua vida. E aí ela vem nessa sequência, né, incrível a segunda carta, porque ela poderia ser um segundo conselho, né, ó, vá, ainda continue fazendo assim, se esforçando ou fazendo tal coisa. Não, e ela já pula pra vitória, né, então, quando tu deixa morrer os velhos hábitos, as velhas personalidades, tudo aquilo que tá para trás e abre todas essas possibilidades para o novo, tu ruma necessariamente para vitória, ou ela fica mais fácil. Então essa carta é uma carta linda, né? Também o nome dela essas cartas eu adoro desse tarô porque elas não têm enigmas, são muito diretas, né? Então, contar os golpes, vitória. Se você tirou a carta de contar os golpes, o grito de guerra foi lançado no ar e a vitória está segurada. Você está sendo solicitado a perceber que está bem perto de alcançar uma vitória pessoal. Talvez você tenha conseguido enfrentar algum antigo desafio, vencido algum adversário, portanto chegou a hora de partilhar sua vitória com os outros. Não importa se a vitória é da natureza espiritual ou material, como por exemplo ganhar na loteria. Você deve honrar esse momento e dar graças por essa bênção. Que aí que tá, né, pessoal? As bênçãos podem ser materiais, elas podem ser espirituais, elas podem ser físicas. Se tu tem uma doença no teu corpo e melhora, isso é uma bênção física. Se tu te muda para uma casa maior, é uma bênção material, mas é física também. Ou para uma casa que tu prefere. Se tu ganha alguma coisa que tu tá lutando para ganhar, pode ser espiritual e material junto, porque a espiritualidade tá te ajudando, ele tá te dando aquela bênção naquele momento. Então honre esse momento e dê graças às suas bênçãos. Contar os golpes representa o sucesso do movimento de avanço e o reconhecimento da ação correta. Você tem sido honesto com você mesmo e está recebendo uma recompensa por não ter se desviado do caminho sagrado. Parabéns! A vitória é doce, mas é mais doce ainda quando os troféus são repartidos com os outros e com aqueles que querem ver você vencedor. Lembre-se, os guerreiros que contavam os golpes sempre cuidavam dos viúvos, idosos e fracos. As vitórias materiais compartilhadas proporcionam mais honra ainda, e todos aqueles que se dispuserem a servir e ajudar receberão como prêmio mais uma pena em seu cocar. Então, claro, né, pessoal, como eu falei no início aqui, esse é um tarô, que é o caminho, as cartas do caminho sagrado, que são os ensinamentos dos índios norte-americanos, dos povos originários, e todos esses rituais aqui que as cartas mostram são desses povos, são lindos ensinamentos, são longos ensinamentos, né? Aqui eu leio só um pequeno resumo, eu faço só uma pequena interpretação. Então, pessoal, para quem escolheu o segundo jogo, o Buda Azul, muito lindo também para encerrar essa última semana, esses últimos diazinhos de 2025.
gratidão para quem já tá aqui, para quem já me conhece, para quem gosta, para quem tá chegando. Comentem comigo, me deem retornos, né? Marquem consultas e me mandem e-mails, tá, pessoal? Eu deixo aqui na descrição o meu contato, o meu e-mail. Eu sou a Lilian, esse é o meu canal. Se tu curte, se tu gosta, compartilha, divulga, passa para aquela amiga que também gosta e deixa um comentário para eu ficar sabendo quem são os seguidores. Uma linda última semana e primeira semana pra gente aí, que os últimos dias do ano sejam tranquilos, serenos para todo mundo, saudáveis, dentro da possibilidade de cada um, que a gente consiga elevar a nossa vibração independente daquilo que tá na volta, por mais difícil que isso seja, né? Respirando, aterrando. Eu sou muito da terapia natural, floral, reiki, os óleos essenciais. Agora mesmo, antes de jogar aqui, tava com o meu de hortelã, de menta piperita, a lavanda para dormir. E para quem toma outras medicações também, eu também tomo, já tomei outras medicações, agora tem uma medicação psiquiátrica incrível, nova, que diminuiu as minhas dores da fibromialgia imenso. Então, às vezes a gente precisa também de medicações. O nosso país é um país recorde em consumo de medicações, principalmente de ansiolíticos. Então, isso é um papo também que tem a ver com cura, né, pessoal? Com a gente se curar, se cuidar, tentar aterrar. E que sejam lindos aí os primeiros dias de 2026. Nós nos vemos na primeira lua de 2026, que vai ser no primeiro final de semana já, estourando com uma lua cheia no céu. Gratidão, namastê.